Giro Esportivo. Livre, leve e solto, tô de volta no site da Tupi, tupi.fm, no Facebook, no YouTube. Já assinou o nosso canal? Ainda não? YouTube Rádio Tupi /esportes e o Segue o Giro. E para vocês que me acompanham, ao lado de Rubem Leão, a fera, e Gerson, o canhotinha de ouro. E o assunto, meus amigos, não poderia ser outro. Flamengo e River Plate, tá chegando a hora. O jogador, faltando aí 5 dias para a bola rolar, já fica ansioso, canhotinha? Fica, claro. É uma decisão importante toda a vida, tanto para o River e principalmente para o Flamengo, que armou uma equipe, contratou um treinador de ponta, treinador europeu, tá certo? Para disputar não só o Campeonato Brasileiro, como a Libertadores e, ganhando a Libertadores, a Copa do Mundo. Então, esse campeonato brasileiro que o Flamengo montou para a sua equipe, para o seu elenco, tá certo? É nada mais, nada menos que uma pré-temporada para a Libertadores e para a Copa do Mundo. Então, logicamente, os caras estão a todo vapor, conscientes das coisas que estão fazendo e trabalhando para isso, e eu acredito nessa vitória. Todo mundo ansioso, mas na hora que você pisa dentro das 4 linhas, a história é outra. Esse é o detalhe. Rubem Leão também está comigo, vivendo o clima da decisão. Tá nervoso com o que vai acontecer no sábado, Leão? Não estou nervoso, não. Eu estou com uma expectativa. Eu estou achando que vai ser um grande jogo. O Flamengo é um bom time. Está até um pontinho acima do River Plate quando se fala em habilidade, em técnica, né? Os jogadores do Flamengo têm um pouquinho mais do que o River Plate, o que não basta para você ganhar, para jogar uma final de Libertadores, que o jogo final de Libertadores, principalmente contra o argentino, é diferente. Os argentinos sempre têm uma manha diferente, eles sempre têm uma arengação, sempre irritam os jogadores. Mas eu estou na expectativa que o River Plate vai entrar para jogar, é o técnico deles, o Gallardo, ele quer que o time jogue, quer que o time apresente o futebol bonito, exatamente da mesma maneira que o Jesus no Flamengo. Por isso eu estou achando que, embora tenha sempre uma milonga argentina, o jogo vai ser muito bem disputado e eu acho que de alta qualidade tática e técnica. Até porque, né, Rubem Leão, os dois treinadores conhecem bem os times que dirigem, né? Exato, o Gallardo está lá há 5 anos, já foi campeão, inclusive, ano passado, ele foi o campeão da Libertadores, ganhando do Boca, que é o grande adversário. Então, esse time joga por música, porque há muito tempo joga junto. Inclusive, esse ano reforçou com 1 ou 2 contratações pontuais e o time está melhor do que do ano passado, mais entrosado que do ano passado. Então, vai ser um grande adversário para o Flamengo, que o Jesus, em menor tempo, o Jesus, em meses, pouquíssimos meses, ele organizou o Flamengo parece que joga junto há muito tempo. E na realidade não, foi o trabalho do Jesus que acelerou esse processo de entrosamento do time do Flamengo e assim os seus jogadores puderam crescer tecnicamente. Agora, Gerson, do atual elenco do Flamengo, apenas 2 jogadores chegaram para disputar uma final de torneio continental. O Rafinha foi campeão em 2013 pelo Bayern e o Felipe Luiz 2 vezes vice-campeão pelo Atlético de Madrid. Isso pesa numa decisão como essa de sábado? Não, pesa, claro que pesa. E eles têm experiência necessária para passar isso para o grupo. E você vê, até nisso, o Flamengo fez questão de montar no time dele 2 laterais experientes e campeões. Isso valoriza muito, né, o elenco, valoriza muito o time. Eu concordo com o Leão. Eu acho que esse jogo, tenho certeza que esse jogo tecnicamente vai ser da melhor qualidade, porque o River joga e deixa jogar, o Flamengo joga e deixa jogar. Então, tecnicamente, eu acho que vai ser um jogo de primeiríssima qualidade.
exatamente pelos jogadores que o River vai apresentar e o Flamengo também. Eu espero que dê Flamengo. Por exemplo, você espera um jogo aberto, um jogo não muito pegado, mesmo você sabendo que é uma decisão, Gerson? O jogo pegado vai ser, mas não é pegado de butinada, né? Pegado de marcação, né? Porque o time argentino marca e vai para o jogo. O time do Flamengo marca e vai para o jogo. Então, pegado dessa maneira. Agora, pegado de pontapé, de pancada, não acredito. Porque eles sabem jogar, todo mundo ali sabe jogar, principalmente no meio do campo. Você vai ter 8 jogadores no meio do campo, 4 de um lado e 4 do outro, que sabem jogar. Marcação dura, chegando junto, mas é sem pancadaria, sem pontapé, sem nada, carrinho maluco. Isso não vai ter, porque todo mundo sabe jogar. Então, por isso que eu acho que vai ser um jogo para ficar marcado, né, nessa Libertadores. Jogo único, uma final como essa. A questão do detalhe é fundamental, não é mesmo, Rubem Leão? Exato. Você está arriscado a perder, jogar todo o seu trabalho no chegar ao final e numa bola mal atrasada, uma rebatida mal dada, um erro do juiz, né, derruba o seu time, você deixa de ser campeão, né, por qualquer detalhezinho. Uma partida só, não há como você se recuperar. Então o risco é muito grande. Por isso até acho que haverá, pelo menos no início, um certo cuidado dos times e não dar espaço para o outro, não dá vantagem. Começa amarrado no sentido de bem marcado, Isso. colado e tal, para evitar justamente que apareça esse detalhe e liquide o time. Então, é diferente. Se fossem 2 jogos, como era antigamente, um na casa de um e depois na casa do outro, dá tempo de você se recuperar. Um erro do juiz, aquela bola vadia e tal, você poderia se recuperar ou jogando em casa ou até jogando fora. Mas num jogo só, não há recuperação. Você tem que se recuperar dentro do próprio jogo. Fala, Gerson. Exatamente. E detalhes não vão faltar nesse jogo, tá certo? Detalhes não vão faltar nesse jogo, né? Porque exatamente são jogadores que apelam para os detalhes, porque são inteligentes, né? São capazes de jogadas extraordinárias. Não tem ninguém bobo ali. Bobo não tem, nem de um lado nem de outro, né? E experiência também, porque o argentino tem muitos jogadores lá experientes de várias decisões. Pode não ter experiência europeia, como tem o Flamengo, mas de disputas como Libertadores eles têm. Por exemplo, eu queria que você voltasse no tempo. Como é que foi a sua noite do dia 20 de junho de 1970, né? A véspera da final da Copa do Mundo. Tava nervoso, não tava? O jogador como é que fica momentos antes de uma decisão como essa? Fica ansioso, naturalmente, nervoso, é natural, que é uma decisão, né? E principalmente lá com a gente de 70, né? Campeão do mundo, é outra coisa. E um outro detalhe, tinha gente ali, e eu um deles, que não ia alcançar outra Copa. E pra gente era o fim, né, de uma busca, né, desde infantil, tá certo? Então o que acontece? Eu, por exemplo, fiz o que eu estava acostumado a fazer. Eu e Félix fomos dormir, né, de bate-papo, na beirada da piscina lá, 2 horas da manhã, normal. Né? Lembrando que a decisão foi ao meio-dia. Meio-dia, do dia seguinte. Dia 21. Dormi, e aí ele já sabia, a comissão técnica sabia, né, que a gente dormia tarde, sempre dormimos. Né? E não adianta, o jeito que está acostumado, o atleta que está acostumado a dormir, por exemplo, como a gente, 1h30, 2 horas, certo? Não adianta você ir para a cama antes, que você vai ficar rolando, vai ficar nervoso, vai levantar, vai tomar um café, vai voltar, vai fumar um cigarro, né? Seja lá o que for. Então você tem que ir para a cama quando tiver sono. Tá com sono, vai, deita e dorme, ponto. Acabou. O que nós fizemos, acordamos normalmente, 8h30,
tomamos café, porque o almoço era depois, café reforçado, e fomos para o campo, jogamos pra caramba e ganhamos. O grande detalhe, Rubem, é que qualquer coisa pode tirar a sua concentração da noite para o dia, né? Uma ligação que na época do Gerson não tinha isso. A blindagem era diferente, porque você não tinha tantos meios de comunicação, né? Ou era telefone do hotel, ou era carta, ou telex, né? Hoje em dia tem vários mecanismos, né, para você entrar em contato com o jogador, a mulher, a namorada, a amante, o filho. O cara não consegue se blindar nessa hora. No mínimo no zap ali. Realmente, se acontecer qualquer coisa fora da normalidade, o cara concentrado para jogar no dia seguinte, afeta. Aí afeta, muda completamente, né, o psicológico, né, se for alguma coisa grave, etc. e tal. Realmente tira a concentração. Todo humano tem isso, né? O problema na família já mudou, vai entrar diferente. Assim. Então essa modernidade hoje do século XXI atrapalha também. Porque se não fosse essa possibilidade de todo mundo se informar a qualquer momento, os dirigentes lá, os técnicos, seguravam a notícia, só falavam depois do jogo. Como já aconteceu várias vezes isso, na verdade. E outra coisa também, hoje em dia, você tem 3, 4 telefones. Não é um só não. Então você pode até diminuir. Ó, não vamos falar muito, manda recado, tá tudo bem, então, fala o mínimo. Então, antigamente não tinha isso, como você está dizendo. Agora, hoje, cada um tem 3, 4 telefones. Como é que você vai controlar isso tudo? É complicado. Ainda sobre essa decisão, né, Flamengo e River Plate, você tem o Gabigol, artilheiro do Brasil, com 38 gols. Né? Ele já fez 7 na Libertadores, é o artilheiro. O Bruno Henrique é o vice-artilheiro com 5. E o jogador do River que mais fez gols na competição foi o Isidro, né? Isidro Fernandes, 3 gols. Inácio Fernandes, 3 gols apenas. E é volante, hein, Rubem Leão? Vendo só, então o River fez poucos gols na campanha toda da Libertadores. Fez bem menos do que o Flamengo. E assim mesmo é muito dividido. Os gols são divididos. O volante aparece por detrás e faz o gol. Uma bola parada, um cabeceio e tal. Mas realmente é isso. O Flamengo tem muito mais gols, eu não sei o número exato, não vou falar, mas eu sei que tem muito mais gols do que o River Plate na campanha, nesses jogos aí para trás. Isso significa o que, na tua opinião, Gerson? Essa questão do River Plate ter vários jogadores que conseguem marcar e no Flamengo tudo ser polarizado com Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Gabigol. Isso é de acordo também com o esquema tático colocado pelo treinador. Né? Você tem jogador, por exemplo, as jogadas que o Flamengo tem como ponto principal no lado esquerdo, o River não tem. De repente o River tem pelo lado direito ou pelo meio. O time do Flamengo tem 2 armadores. Um arma pela direita e o outro pelo lado esquerdo praticamente. Ou até pelo lado direito. Ou pelo meio. 2 armadores. Você tem um meia, né? Você tem um meia que volta e o teu ponta, que é um dos principais artilheiros, vem na diagonal. Seu centroavante não é fixo. Seu centroavante, né, flutua pela intermediária, de ponta a ponta. O River tem um centroavante de frente, um homem que é ponto de referência. Tem vários aspectos nisso. Agora, uma coisa importante que eu converso com vocês aqui é o seguinte: o título te dá um carimbo na carreira. O Gerson já jogava muita bola antes de conquistar a Copa do Mundo. Quando ele se tornou campeão mundial pela seleção, ele recebeu um carimbo e se tornou um dos maiores meio-campistas de todos os tempos. Você tem um carimbo quando você ganha uma grande competição, não é mesmo, Léo? Exato, carimbado. Gerson, carimbado, campeão do mundo. Mudou. Ele jogava muito, foi bicampeão pelo Botafogo, depois foi campeão pelo São Paulo, bicampeão pelo São Paulo, mas o carimbo, campeão do mundo. Mas aí ele se tornou um dos maiores meio-campistas do mundo em todos os tempos, e isso foi feito uma eleição, para quem não sabe, pela France Football, né? Eles escolheram o Pelé como atleta do século e montaram a melhor seleção do mundo em todos os tempos. Escolheram 22 jogadores.
e um desses 22 foi o Gerson. Mas se não fosse campeão do mundo, a concorrência ia ser maior. Maior. O futebol dele é exatamente o mesmo, ganhando a Copa do Mundo ou não. Mas não ganhando a Copa do Mundo, você numa seleção de melhores do mundo de todos os tempos, quem tem Copa do Mundo conquistada leva vantagem. Exatamente, e esse que é o detalhe importante. O problema é você, campeão do mundo de clubes, campeão mundial de seleções. É diferente. O carimbo aí é diferente. É carimbado como campeão do mundo. Mas, que ano? Aí quando você vai dizer o ano, não é de seleção brasileira, que é diferente. O carimbo é outro. É carimbado campeão do mundo, mas é um carimbo diferenciado, campeão do mundo de seleções. E eu estou falando isso por causa dos dois treinadores. O Galhardo já foi 2 vezes campeão da Libertadores e o Jesus tentando seu primeiro título continental. Saindo dessa decisão, o vencedor fica ainda mais valorizado no mercado europeu. O Galhardo já está sendo procurado e o Jorge Jesus já tem mercado. Exato. Não, com certeza. Poderão ser convidados, quer dizer, o campeão, levando vantagem por ter sido campeão, pode ser convidado aí para um grande clube europeu para fazer o trabalho lá. Isso Como os treinadores campeões do mundo, depois do campeonato, foram todos para a Europa ou para os Emirados. Exatamente isso. Você são se procurados. valoriza, né? Claro. E você acha que, por exemplo, o Flamengo conquistando a Libertadores, corre o risco do Jorge Jesus não terminar o contrato ou sair logo após o fim, que seria no meio do ano? Isso vai depender da proposta que o Flamengo fizer a ele, né? E também da proposta, caso venha, que clube da Europa está querendo ele. Ele também não vai para qualquer um, né? Ele vai alcançar um status, ser campeão pelo Flamengo. Na Europa ele vai querer time de primeiro França, classe. Espanha, Inglaterra, Alemanha. É para aí que ele tem que ser. É porque financeiramente ele está bem resolvido no Brasil. Não, Né? mas é o que o Leão está dizendo. Hoje Depende. ele ganha aproximadamente 400 mil euros por mês. Sim, mas 4 vezes 4, 16. 1.600.000. Isso na Europa é troco para qualquer treinador. Né? E principalmente os treinadores campeões. Isso é troco, cara. Ele pode sair, o Jesus pode ir para a Europa, mas não é qualquer proposta que vai convencer, não. Como o europeu vem aqui com qualquer proposta, leva os jogadores, porque os clubes precisam vender, não é o caso do Jesus como técnico. Ele vai ser, sendo campeão ainda mais da Libertadores, que do Brasil já é. Ele vai, né, a grife aumenta e o carimbo também vai lá. Então ele vai vender esse carimbo, ele vai vender esse título. Só para a gente fechar esse nosso papo, me dá um palpite aí para Flamengo e River Plate neste sábado, Roberão. 2-1 Flamengo. Jogo então arengado, apertado. Jogo difícil, apertado. O Flamengo, como é tecnicamente um pouco superior, numa jogada individual, eu acho que individualmente o Flamengo tem mais jogadores para decidir o jogo do que o River Plate. O River Plate tem bons jogadores, tem jogadores animados? Tem. Mas o River Plate é muita tática, muito posicionamento tático. O Flamengo tem esse posicionamento, mas acrescentado de qualidade técnica dos jogadores. E para você, Gerson, o Flamengo conquista a Libertadores ganhando bem, jogando como? 2-0. Primeiro gol, Bruno Henrique. E o Gabigol marcando. Gabigol não sei, mas Bruno Henrique faz o gol. É o principal jogador do Flamengo? É o principal jogador do Flamengo. Mesmo não sendo o artilheiro, todos os holofotes para o Gabigol, para você, Bruno Henrique é o melhor da equipe. Bruno Henrique é o melhor da equipe. Se você tira o Bruno Henrique, vai cair o time em 30%. Caindo o time em 30%, você perde o jogo. Então vamos prestar atenção, né? Você está acompanhando o nosso Segue o Giro no site da Tupi, tupi.fm, no Facebook, no YouTube, hoje ao lado do Gerson Canhotinha de Ouro e do Rubem Leão, repercutindo essa decisão. Sábado tem Flamengo e River na Tupi com José Carlos Araújo e a verdadeira seleção brasileira do rádio.